Quando você olha para o céu, o que você vê? Você vê muitos pontinhos luminosos, alguns branquinhos. Às vezes você vê um avião passando. Mas será que isso é só o que tem lá em cima? Você já se deu conta de que as televisões que você assiste, os canais pagos, as transmissões de rádio, de TV, muitas vezes são feitas por elementos que são chamados de satélites, que giram em torno da Terra? Você já se deu conta que nós temos um satélite natural, que é chamado de Lua, que fica lá, e toda noite, se o tempo estiver limpo, ela aparece. Você nunca se perguntou por que a Lua não cai na Terra? Ou por que os satélites que orbitam em torno da Terra, eles ficam lá e não caem na Terra? Porque eles estão sujeitos à gravidade, porque no espaço também tem gravidade. Apesar de ser muito menor do que aqui na superfície terrestre, também tem gravidade. Então por que eles não caem na Terra? Por que eles ficam lá todos os dias, girando, 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 e não caem aqui na Terra? Essa é uma pergunta intrigante, não é mesmo? Então, se eles estão sujeitos à gravidade, vamos entender então o que é essa tal de gravidade, ok? Então, o que você entende por gravidade? A gravidade é uma força que puxa o corpo na direção da Terra, que faz os corpos caírem, né? Existem muitas concepções, muitas ideias, né, sobre gravidade. Nós vamos entender o que realmente é gravidade. Para a gente entender o que é gravidade, vamos fazer uma analogia com um ímã. Então, olha só, gente, se você pegar um ímã e colocar perto desse ímã um material que seja feito de ferro, um corpo qualquer que seja feito de ferro, o que vai acontecer com esse corpo? Ele será atraído pelo ímã, certo? Isso me leva a crer que existe uma força que puxa esse corpo na direção do ímã. Quando você segura o ímã e você percebe que uma esfera está indo no sentido do ímã e gruda no ímã, na sua mão você sente aquele momento. Então quer dizer que existe uma força de atração que age mutuamente entre os corpos, o ímã e a bolinha, e essa força não precisa do contato para existir. Né? Não precisa o ímã encostar na bolinha. Porque se o ímã puxa a bolinha de longe, então significa que essa força age de longe. Né? Agora, como que essa força age de longe? É porque em torno do ímã existe uma região de influência que é chamada de campo magnético. Ok? O que é o campo magnético? O campo magnético é uma região perturbada magneticamente, que gera influência em corpos que são fabricados de ferro. E quando esses corpos entram nessa região, ficam sujeitos a uma força de campo chamada força magnética. Ok? Com os corpos celestes, todos eles, acontece a mesma coisa. E não deveria ser diferente com a Terra. Em torno da Terra existe uma região, né, perturbada, que é uma região de influência perturbada gravitacionalmente. Certo? Então, olha só. Em torno da Terra existe uma região que você não enxerga, você não sente o cheiro, você não sente o gosto, você não ouve, você não consegue tocar. É uma região em torno da Terra que é perturbada gravitacionalmente. Essa região é uma região de influência. Então, se você colocar um corpo a uma certa distância da superfície terrestre e soltar esse corpo, o que vai acontecer? Uma força de campo gravitacional vai atrair esse corpo na direção do centro da Terra. Ok?
Então, olha só, gente. Essa força, ela já foi... Ó, essa é a força gravitacional, tá vendo? Se você colocar um corpo lá perto, né? Essa força vai passar a agir no corpo, vai puxar esse corpo na direção do centro da Terra. Ok? Bom, um cientista chamado Isaac Newton já pensou isso lá no século XVII. Força gravitacional. Newton achava que, calculou, né, chegou à conclusão de que a força gravitacional ela é diretamente o produto da massa dos corpos, como nós estamos vendo aí, é a massa da Terra e a massa desse corpinho azul, multiplicados, dividido pela distância entre os seus centros, o centro do corpo e o centro da Terra, elevado ao quadrado. Ok? Então, olha só, essa força gravitacional, em que todos os corpos ficam sujeitos quando entram no campo gravitacional da Terra, é uma força de campo, não precisa de contato para existir, não precisa ter uma cordinha puxando, não precisa ter uma mão invisível que vai lá, pega o corpo e puxa. Ela existe a partir do momento que o corpo entra nessa região de influência gravitacional, certo? Então, o que é gravidade, gente? Gravidade é o que nós chamamos de G, certo? Ela foi determinada através da lei da gravitação universal de Newton. Essa lei que ficou conhecida aí, ó, lei da gravitação universal. Essa lei permite entender por que os corpos celestes estão todos, cada um no seu lugar, e não sai dali. Assim como o satélite. O satélite fica girando em torno da Terra. Ok? Aqui na superfície terrestre, o valor aproximado da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Conforme você vai subindo, adquirindo altura, essa gravidade vai diminuindo cada vez mais de valor. Ok? Então, essa força gravitacional, ela vai diminuindo conforme você vai subindo. A mesma coisa acontece com o ímã. Perto do ímã, a força é bem grande, mas longe do ímã, ela não é tão grande assim. Ok? Bom, então isso é gravidade, gente. Gravidade, ela é expressa por uma região em torno da Terra chamada campo gravitacional, que pode ser testado quando você coloca um corpo nesse campo. Se você colocar um corpo nesse campo, ele ficará sujeito a uma força gravitacional que vai puxá-lo na direção do centro da Terra. Ok? Então, isso é gravidade. Beleza? Gente, agora, nós estávamos pensando por que os satélites permanecem em órbita. Ficam lá, certo? Newton, lá no século 17, ele já sabia que era possível colocar algo em órbita. Mas ele não tinha equipamento nem tecnologia suficiente para isso. Mas ele já sabia. Como que Newton pensou? Ele pensou assim, ó, vamos imaginar uma montanha muito alta, mas tão alta, que ultrapassa a atmosfera da Terra. O pico dessa montanha fica lá no espaço, ok? Então você está vendo aí a Terra e a montanha, né, que está ultrapassando, foi parar lá no espaço o pico dela. Lá no pico nós vamos colocar um canhão, e esse canhão ele vai lançar uma bala em forma de esfera, certo? Com várias velocidades, certo? Então, ele vai começar lançando esse projétil, essa bala de canhão, com uma velocidade que ele chamou de VA, bem pequena. Aí o que acontece? Ó? Como essa bala não tem velocidade suficiente, ela faz uma trajetória e cai na Terra. Essa primeira trajetória branquinha que você está vendo aí. Ok? Bom, vamos aumentar um pouco a velocidade. Ó, ele aumentou a velocidade. A velocidade B é maior do que a velocidade A. O que aconteceu quando ele aumentou a velocidade? A bala de canhão cai na Terra, mas um pouquinho mais longe do pé da montanha. Ok? Bom, não deu ainda. Então ele colocou uma velocidade maior nessa bala. Gente, isso é um experimento mental, tá? Ele não conseguiu fazer isso, lógico. Foi um pensamento. Quando ele aumentou a velocidade, o que aconteceu? Ó, ele continua caindo na Terra,
mas um pouquinho mais longe, certo? E os terraplanistas que me desculpem, mas se ele aumentar a velocidade, vai chegar um momento em que a velocidade é tão grande que essa bala de canhão, ela vai fazer a volta na Terra e vai entrar em órbita. Então, como é possível colocar um foguete em órbita? Fazendo com que a velocidade dele seja tão grande, que, mesmo com a presença da gravidade, ele mantenha essa órbita. Então, se você perceber, a bala de canhão com a última velocidade, ela está sempre caindo. Só que a velocidade tangencial da trajetória ela é tão grande que não deixa ela cair na Terra. Ela está sempre caindo, mas permite com que o satélite fique nessa trajetória circular. Ok? Bom, então como que Newton pensou? Ó, a velocidade de A é menor do que a velocidade de B, que é menor que a velocidade de C, que é menor que a velocidade de D. A velocidade de A, de B e de C são velocidades que não são grandes o suficiente para colocar um objeto em órbita. Mas a velocidade D é tão grande, é suficientemente grande para que essa bala não caísse na Terra, e sim colocasse essa bala de canhão em órbita. Ok? Essa velocidade D ficou conhecida como velocidade de órbita. Eu escrevi órbita aí, mas está errado, tá? É órbita. Depois eu vou corrigir lá. Ok? Essa velocidade de órbita, ela é calculada. Né? Ela é calculada com essa expressão. Ó. Ela depende da massa da Terra e depende da distância que vai do centro da Terra até o satélite. Então vocês percebam, ó, que a Terra ela tem um raio, ok? Então vamos pegar aqui, ó. Aqui é o centro da Terra. Então, do centro da Terra até a superfície terrestre, tem o raio da Terra. Ok? Aqui, ó, raio da Terra. Da superfície terrestre, ó, desse ponto até esse ponto, tem a altura do satélite. Ó, a altura em que está o satélite. Certo? Então, qual que é a distância do satélite até o centro da Terra? É a soma das duas. Ok? Então, do que depende a velocidade de órbita? Depende da massa da Terra. Veja que não depende da massa do satélite. A massa do satélite não importa. Você pode colocar um satélite de 1 tonelada em órbita, como pode colocar um satélite de 10 toneladas em órbita. Certo? E depende também, ó, da distância do centro da Terra até o ponto onde se encontra o satélite em órbita. Ok? Esse G aqui, gente, é uma constante de gravitação universal, que vale para a nossa galáxia. Ok? É uma constante, ela tem um valor pré-determinado. Ok, pessoal? Bom, esse foi o conceito que Newton criou. Agora, gente, olha só. Pensando dessa maneira, pensando que Newton já sabia como colocar algo em órbita, né? Como que o negócio é feito hoje? Porque hoje, né, existem milhares e milhares e milhares de satélites orbitando aí, né, a órbita terrestre. Existem satélites que nem funcionam mais, que são chamados de lixo espacial, e tá lá, orbitando, ok? Então, olha só, gente. Vamos pensar assim, ó. Para você colocar um satélite em órbita, primeiro você precisa acoplar esse satélite em um super foguete, certo? Então, ó, aqui dentro, ó, essa ponta do foguete é uma câmara, é um invólucro, e lá dentro tem o satélite, certo? Então, primeiro você precisa colocar esse satélite em órbita. O satélite ele tem motores para colocá-lo em movimento, mas que não são suficientes para fazê-lo subir até a órbita da Terra, né? Até no espaço, certo? Então, como que é feito? Olha só. Primeiro, você lança o foguete. Ó. Você vai lançar o foguete. Colocou o satélite lá, você lança o foguete.
Depois de um certo tempo, o satélite perde o primeiro estágio. Perdendo o primeiro estágio, o que vai acontecer? Essa perda, a liberação, provoca um impulso no foguete para cima, certo? Mas nós percebemos que a liberação acontece de uma forma irregular. Então, o foguete ele faz uma curvatura na sua trajetória, ok? Bom, depois de um certo tempo, ele perde o segundo estágio. Essa perda do segundo estágio provoca mais um impulso e, como ela é irregular, provoca um desvio na sua trajetória, ok? Olha só, todo o material que é liberado aqui, cai onde? Na Terra, certo? Porque não tem ainda velocidade suficiente para entrar em órbita. Todo o material que é liberado aqui, cai onde? Na Terra, certo? Caiu na Terra, beleza? Quando chega nesse ponto aqui, o que vai acontecer? Ele libera o satélite. Essa liberação do satélite faz com que ele realize mais uma curvatura, ok? Na trajetória. Então ele vai curvando a trajetória. Chega um momento em que aquele invólucro, esse invólucro aqui, se abre e provoca mais uma curvatura. Nesse momento aqui, o satélite é liberado com uma velocidade suficientemente grande para colocá-lo em órbita, ok? Então, essa é aquela velocidade que nós chamamos de velocidade D, é a velocidade de órbita do satélite, certo? Então, olha só, quando esse satélite é liberado, ele é liberado com uma velocidade de lançamento tão grande que faz com que ele não caia mais na Terra, e sim entre em órbita. É aquela velocidade de órbita. Nesse momento aqui, não tem mais resistência do ar, ele já está no espaço, certo? Esse ponto aqui, de lançamento do satélite para ele entrar em órbita, ocorre numa altura acima de 500 quilômetros, além da superfície terrestre, não menos do que isso, certo? E dessa maneira é possível colocar ele em órbita. Então, se você pensar no experimento do canhão de Newton, você vai perceber que ele tinha razão, né? A altura tem que ser tão grande e a velocidade tem que ser suficientemente grande para que o satélite entre em órbita, certo? Percebam, gente, que quando a velocidade não é grande o suficiente, o que vai acontecer? A órbita seria uma parábola, certo? O nome dessa curva aqui, que esses dejetos aqui do primeiro estágio realizam é parábola. O nome dessa trajetória aqui, que esses dejetos do segundo estágio seguem, é chamada de parábola. E qual que é o nome da trajetória desse satélite que está em órbita? É uma circunferência. Então, a parábola é quando cai na Terra e a circunferência é quando entra em órbita. Ok, pessoal?